Pega a menina. Eis que vejo o céu aberto, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, ele te liberou, nunca vi tanta beleza. Ele veio ao meu encontro, minhas vestes são brancas, e o anseio transbordando, estou pronto para subir, neste mundo deixarei, eu já tenho o corpo. Posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor, nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro, minhas vestes estão brancas, e o aceite transbordando, estou pronto para subir, este mundo deixarei, eu já tenho um corpo. Posso ver Jerusalém. Está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor, nunca vi tanta beleza. Ele veio ao meu encontro, minhas vestes são brancas, e o açude transbordando, estou pronto para subir, este mundo deixarei, eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Amém. Não iria assim muito longe. Nós vimos Deus prometendo a Sara e Abraão aquele filho. Nós vamos interromper por aí e já vamos passar, porque no meu relógio é quase 3 horas. Já vi, o tempo passa muito, 2h30, passa demais e nós temos muita coisa para frente. Nós vamos tomar o livro do Êxodo agora, e nós vamos começar a ver algumas coisas de concreto, porque aí a gente tinha que ver a intercessão de Abraão, a gente tinha que ver a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente podia perceber ali como é que Abraão agora fala com mais autonomia sobre o seu Deus, quando ele reivindica de Deus ao não castigo e assim por diante. Mas nós temos um pouco de tempo só, porque vamos ter que ter uma interferência aqui das 6
às 8. Então, tudo isso vai ser perda de tempo, é prejuízo, na verdade é prejuízo, porque a gente perde muito tempo de explicações. Mas vamos tomar o livro do Êxodo, no capítulo 25, versículo 10. Ali nós encontramos a Arca da Aliança. É um tema lindíssimo, a gente fez isso lá na nossa pequena base. Por isso que Jesus disse: nenhum profeta nem aceita em sua na sua pátria. A língua não falou. Amados, a gente fez um estudo maravilhoso. A gente fez isso quase que em 10 temas sobre a Arca da Aliança, o átrio, o candelabro, a proposição, o pão, o ázimo, as oferendas, o holocausto, a apropriação e uma série de coisas. Mas aqui a gente, como que eu quero entrar sobre a Eucaristia, então a gente vai deixar muitas coisas, vão ter só um pensamento, só um pequeno pensamento, para que nós acreditamos o quanto que Deus não falha com as suas promessas. E como a gente está mais assim a nível de um estudo, a gente vai percebendo Deus agindo no meio de um povo e de um povo eleito, e como nós somos esse povo eleito, a gente vai percebendo isso. É a coisa mais gostosa, é conviver nessas leituras, é gostoso ir conhecendo e descobrindo o caminho de Deus através das Santas Escrituras. Arca da Aliança. Vamos tomar a palavra, 25:10, leamos. Farão uma arca de madeira, leia bem forte. Seu comprimento será de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Tu o recobrirás de ouro por dentro, e farás por fora, em volta dela, uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acaia, revestidos de ouro. Amém? Que passará na argola fixada ao lado da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passado aos varais, nas argolas delas, não serão mais movidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Aqui está se falando do altar, que antes, por não ter uma fixação e uma morada perpétua, ela tinha que ser um altar móvel. Por isso é feito este tipo de altar, aonde chamado-se Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança é justamente o sinal de Deus com o homem na terra. Por isso a grande guerra no Antigo Testamento, as grandes guerras dos santos, por assim dizer, era justamente por causa da determinada arca. Se hoje o mundo briga pelo petróleo, porque nele está o poder mundial, naquele tempo se brigava pela arca, porque nela estava o poder mundial. Mas havia um tipo de imaginação. O povo, ao contrário de Deus, cria que naquela arca havia um poder, mas não cria que era Deus o poder daquela arca. Então, para muitos, a arca era idolatrada. Então, o que eles fariam? Uma forma central para destruir Israel seria destruindo a arca. Então, o Senhor manda o povo que faz essa arca, porque ela é o sinal da sua presença na terra. E essa arca hoje é a igreja de Jesus Cristo, a igreja que nós estamos vivenciando nela. Por esse motivo há muitas brigas dentro da igreja, há muitas disputas dentro da igreja, e nós sabemos que as disputas que estão dentro das igrejas nada mais é porque querem comandar, porque querem ter autonomia naquilo que é a arca da aliança de Deus. Irmãos, e isso traz para todas as arcas das alianças um prejuízo fatal. Mas como Deus sempre quis tê-los, essa arca da aliança na presença do homem, Deus cria-se uma ideia, mandando que fizesse para que ninguém o as tocasse 2 querubins, um com as asas direita, outro com a esquerda, para que guardasse essa arca da aliança.
Este seria o sinal, 2 anjos de asas abertas para guardar aquela arca e para que ninguém as tocasse. Então isso era uma memória de Deus para que assim tinham aonde se celebrar a Eucaristia, embora naquele tempo, mas era a Eucaristia. Versículo 23, mesa dos pães. Eu quero ser bem breve porque não vai dar para concluir. Isso aqui é um estudo que demora muito tempo, mas vamos picoteando só para ter uma ideia. Então já fique fixo que depois que Deus tirou Abraão, fez aliança com ele, mandou concluir e fazer essas arcas, aí tudo vai se continuando. É claro que já na terceira geração, que é de Moisés, mas já é sequência da aliança que ele tinha com Abraão. Então farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, e a largura de 1 côvado, e a altura de 1 côvado e meio. Recobrirás de ouro puro e as farás em volta de uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla em 1 palmo de largura, com bordaduras de ouro corrente ao redor. 26. Farás para esta mesa 4 argolas de ouro e ficarás nos 4 ângulos de seus pés. Esta argola, colocadas na altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Aquilo que eu já disse. 28. Farás de madeira de acácia varais revestidos de ouro, que servirão para quê? Para transporte da mesa. 29. Farás de ouro puro os seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porá sobre essa mesa o quê? Os pães da proposição, que ficarão de que forma? Constantemente diante de mim. Tudo isto era uma mentalidade de Deus. Como aqui se refere de pão, e como eu quero entrar no campo da Eucaristia, vocês vejam que isto é um pensamento de Deus. Formar e fazer com que esse sinal dele fique sobre a terra. Mas uma coisa muito interessante, às vezes poderíamos perguntar: por que tem que ter uma luz acesa? Por que temos que ter velas de ceias? Você confere com a Bíblia, lá em 27, versículo 21. Você vai perceber por que a nossa igreja tem essa terminologia. Por que usam isso? Então é bom a gente conhecer um pouco das histórias também, e dos costumes e das santas tradições da igreja. Inclusive no meu segundo livro, eu estou tentando deixar isso bem claro para o povo, para não ter aquela mentalidade errada de que a nossa igreja é uma igreja idólatra. Amados, o que nós percebemos no 27? Aqui no capítulo 27, você vai ver ali dizendo o altar dos holocaustos. A gente não vai entrar nessa área porque o tempo não dá e eu tenho muitas coisas para fazer, para explicar ainda. 27 versos 21, leiamos. Na tenda da reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão este óleo para que ele queime desde a tarde até pela manhã em presença do Senhor. Isso é o que? Uma lei perpétua para os israelitas de geração, de suas gerações vindouras. Eu quero que você entenda essa palavra. É uma lei perpétua. Então nós não estamos errados. Podemos ser criticados, mas não é verdade. Versículo 30, 25 versos 30. Porá sobre a mesa o quê? Os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. Amados, é muito bonito quando a gente começa a entender os destinos que Deus traçou à sua igreja. É muito importante saber que esta luz acesa dá a complementação. Eu te chamo agora para te explicar, e logo nós entramos na Eucaristia.
A arca era feita e tinha as argolas de ouro. Por isso muita gente critica. Vocês, católicos, e até eu vejo muitos católicos criticando. Nossa igreja, ela é bilionária, ela é rica. A nossa igreja, Roma, é feita toda de ouro. De que forma que Deus mandou fazer o templo dele? De que forma? Se Deus é dono do mundo, não tem ele o direito de ter a sua igreja de ouro? De ter os cálices de ouro? De ter o altar de ouro? De ter todo o ornamento de ouro? E por que não? Ou Deus não merece isso aqui na terra? Merece ou não merece? Então por que ignorá-lo? Se é Deus que está mandando fazer de ouro, se a Roma, o Vaticano é de ouro e tem muitos e muito ouro, aonde está o erro? Se é Deus que está mandando fazer. Mas desde que a igreja, vocês sabem que nunca ninguém pode tocar e nem tocarão naquilo que é propriedade de Deus. Eu não sei se estou bem certo, se é 263 ou 265 papas, não tenho bem certeza disso, mas tudo que ali entrou, administrou e lá deixou. Da mesma forma são os sacerdotes, da mesma forma são os bispos. Por isso, irmãos, é um engano nosso querer contradizer esta lei divina de Deus. Então, é criado-se também nos átrios, no altar, no véu, no candelabro, na arca e até no sacrário que chega até nós hoje. Amigos, o que é? Era feito nessa tenda de reunião e dentro do altar ninguém poderia entrar. Só um sacerdote anualmente. Isso era um papel para sacerdote. E sacerdote significa sacer, significa sarar. Dote adotou. E somente um sacerdote fazia isso anualmente. A troca dos pães das proposições. E aonde tinha uma arca de aliança, ali tinha que ter também o pão, porque era a semente. Como nós recebemos e somos semente de um povo resgatado, Deus quer que essa semente na superfície pão seja o seu manifesto até os dias de hoje. Por assim ser, todo mundo ia até o altar. Quando era falhado alguém de serviço e precisaria fazer algum julgamento, esse julgamento era levado diante do altar e ali eram oferecidos sacrifícios. Mas ninguém tinha acesso ao lugar santo, porque o lugar santo só podia entrar o santo dos santos. E era no santo dos santos que administrava o altar. E entre este altar santo, só podia um sacerdote santo que trazia um sinal, a sua cabeça raspada, e ele vinha anualmente fazer a troca da proposição, quer dizer, o pão proposto para este altar. Por isso ele disse que deveria deixar ali dentro e este pão ficaria perpetuamente. E pediu que levasse óleo, porque as lamparinas, as luzes da época eram tocadas em luz da hora. Então que tivesse de manhã à noite, todo o tempo, essa luz acesa aqui antes deste altar. Então, anualmente, este sacerdote ia fazer essa troca do pão da proposição e oferecer um pão novo e retirar o pão velho que era feito nessas oferendas. Então era preciso muita prudência, muito jejum e muita oração. O sacerdote, maior parte deles, levava consigo uma campainha. Talvez vocês, quando vê na elevação da Eucaristia, tocaram a campainha. Em muitas igrejas acabou esse uso. Então essa campainha tem este sinal. O sacerdote levava enroscada na sua veste, quando ele se vestia de sacro e se cingia. Então ele entrava dentro desta arca da aliança, ele perfurava o véu do santuário, com permissão do Santo dos Santos, porque aquele lugar era santo. Ninguém podia profanar o lugar santo, ninguém pode profanar o lugar santo. Então o sacerdote entrava, somente ele, enquanto todo o povo ficava orando e queimando incenso e sacrificando o cordeiro em honra a esse Deus.
ele trazia consigo uma sinetinha que qualquer desrespeito ou chamado, segundo a linguagem israelita, impureza, qualquer impureza sacerdotal, corria-se o risco dele desaparecer, ser eliminado. E o povo esperava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e nada vinha. Então era chamado e eleito um outro sacerdote, e já se sabia que aquele tinha desaparecido. Então, como sabia? Quando a campainha deixava de tocar. Você vai perceber isso no versículo 34, 28 e 34 do Êxodo. Quando acharem, digam amém. 28 e 34 do Êxodo. Amém? Leamos. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, em todo o contorno do quê? Da orla inferior do manto, isto do sacerdote. Justamente porque conforme ele se movimentava, ela tocava. Quando hoje o padre tem na mão o pão, e quando ele leva ela para cima, então todos tocam, as crianças, os coroinhas tocam a campainha para reafirmar que aquele momento é um momento vivo. Diga, a elevação da Eucaristia é um momento vivo. É um momento de Deus. É o sinal que os israelitas tinham. O sacerdote está vivo. Ele está puro. Ele não tem contaminação. Porque a campainha da sua orla está em funcionamento. Amém? Arão será revestido deste manto enquanto exercer sua função, a fim de se ouvir o som da campainha quando fazer o quê? Entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e para que não vá. Amados, é muito lindo, é muito importante. A gente vai parando aqui esse assunto, porque ele iria muito longe e já é quase 3 horas. Porque quero entrar na Eucaristia, depois das 3 eu tenho um assunto sério sobre os espíritos de engano que está assolando as nossas igrejas. Amados, versículo 31. Eu gostaria de chamar a atenção o quanto é preciso. Aqui eu queria que falar também um pouco, infelizmente não dá, do poder da consagração dos sacerdotes. Porque muita gente discrimina sacerdote. Muita gente desmerece, desacredita. E quando se desacredita no sacerdócio, dificilmente acredita na Eucaristia. Dificilmente. Fica uma vasta vaga e um grande porquê. E aí as mais baixas perguntas começam a acontecer, e com essas baixas perguntas vai morrendo a nossa fé, a fé da Eucaristia. Então, é preciso que entendamos uma só coisa. Vamos voltar um pouquinho lá no Êxodo capítulo, se eu não estou enganado, no capítulo 16, Êxodo 16, versículo 1, ou versículo, exatamente, Êxodo 16, versículo 1. Vamos começar entendendo a Eucaristia. É uma pena não ter mais tempo, meu Deus. Está tão corrido o nosso tempo, não é? Êxodo 16, página 116. Amém? Leiam forte. Toda a assembleia dos israelitas partiu dele e foi para o deserto de Sin, situado entre ele e o Sinai. E daí? Era o 15º dia do 2º mês após a saída do Egito. O que aconteceu? Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. O que? Disseram-lhes: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto para matar-lhes de fome toda esta multidão. Amém? Aqui se trata de um alimento carnal. Veja como é lindo. Como a Assembleia se opõe a
Deus. Por isso, irmãos, toda pessoa, eles tinham uma vida. Eu vou só abrir um pequeno parênteses aqui, e depois nós continuamos depois do café da tarde. Eles reclamavam de fome. Você entende aqui profundamente que a escravidão do Egito não foi tão marcante quanto que o deixar o Egito foi marcante para aqueles israelitas. Entre a escravidão e a libertação, eles reclamavam justamente as panelas de carne. Eles queriam a carne do Egito, eles queriam a cebola do Egito, e com isso eles oprimiam Moisés. Eles não sabiam de que Moisés estava levando não só para uma carne, não só para a cebola, não só para o pão, mas estava levando, além de tudo isso, estava levando para uma libertação total, para um domínio total, para uma tranquilidade total. Então, eles tiveram fome, e esta fome está somente relacionada à carne. E como essa fome era uma fome carnal, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo, eles queriam estar ao lado da carne, embora com isso sofresse ações na carne. Então, diante desta opressão, no versículo 4, o Senhor disse a Moisés: ok, vou fazer chover pão do alto dos céus. Olha como que é interessante. Eles reivindicam o quê? O que eles querem? Eles querem carne. É lindo isso aqui. Eles pedem carne e Jesus oferece o quê? Pão. Então a primeira mentalidade que Deus quer pôr na Assembleia é que um dia a terra conheceria Deus através do pão, através da Eucaristia. Agora, Deus tinha que começar tudo dessa forma para chegar na onde chegou, para chegar na própria crença eucarística que nós temos agora. Então, enquanto ele disse que tinha desejo de sentar ao lado da carne, o Senhor oferece a Moisés o quê? Que ele faria chover do alto do céu o pão. Sairá, continuamos, sairá o povo e recolherá diariamente a porção de cada dia. Vamos repetir? Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Põe deste modo a prova, para ver se andarás ou não segundo as minhas ordens. 5. No sexto dia, quando preparar, bem forte. 6. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas o que? Esta tarde e daí? Moisés disse: isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comerdes, e amanhã pela manhã pão em abundância, porque ele ouviu a murmuração que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos, não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão o quê? Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. 10. Enquanto Arão falava, olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: o quê? Ouvi as murmurações dos israelitas. Diz-lhe: esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis
que sou o Senhor vosso Deus. Eu fico feliz em saber que eles reivindicam carne, o Senhor lhe oferece pão. Como eles aceitam esta proposta, mesmo que seja pão, o Senhor então agora dá primeiro a carne. Amados, porque antes de nós comer o pão da vida, eles destruíram a carne da vida. E nós vamos já ir participando um pouco mais, porque senão ficaria muito tarde. Eu quero agora só te levar a conhecer como eles sofreram por não conhecer, e como eles comiam sem saber. E é isso que nós sofremos até os dias de hoje. Versículo 13. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, o que aconteceu? Havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. 14. E tendo miúda como geada sobre a terra. 15, bem forte. Vendo isto, disseram os filhos de Israel uns aos outros: parem. O que é isto? O que Deus tinha prometido a eles? Pão. Eles veem uma coisa granulada, miúda, e não entendem. E faz esta pergunta: o que é isto? Não é talvez a mesma pergunta que nós estamos fazendo até hoje? O que é esta Eucaristia? O que é este pão vivo? Muitos acreditam ser o corpo de Jesus, outros dizem ser representação, outros até nem dizem nada. Amados, este é o pão vivo. É o pão vivo que desceu do céu. É o pão vivo que todas as pessoas tinham que comer. Só anotem, no versículo 31, deram-se um nome para isso que eles não conheciam. E este nome ficou marcado na vida da humanidade. Maná. Eles deram esse nome, versículo 31. Os israelitas deram a esse elemento o quê? O nome de maná. Maná, palavra derivada da expressão manu, que significa o que nasce dentro do coração para o coração do homem. É vindo de Deus. É um alimento que Deus dá. É um alimento que Deus dá para a carne do homem. E o homem começa a se alimentar de uma espécie de grãos caída do céu, que não era a mesma coisa dos grãos, dos frutos, de farinha, de qualquer outra coisa que se era plantado. Meu Deus, ele prometeu no Gênesis dar de toda a semente do fruto da árvore que se tinha na terra. E nesse momento, ele retira agora os frutos, o campo se torna deserto, a caminhada é longa. Então ele quer dar o quê? Ele quer dar a vida, porque ele quer salvar esse povo. E uma espécie de alimentar a carne desse povo não era mais os alimentos que eles levavam quando saíram do Egito, mas agora tinha um alimento especial que vinha do céu, e o Senhor sustentou os 40 anos eles com esse alimento. Amigos, no 35 dias que os israelitas comeram maná durante 40 anos, até a sua chegada em uma terra habitada. Como comeram, é isso, o maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. Ali tinha um outro estudo muito lindo, muito agradável, mas nós vamos agora passar por um outro passo. Maná é justamente o pão vivo que Deus derramou para nós. E este maná passa a ser para nós uma coisa santa, onde todos precisam experimentar desta santidade
que Deus está nos dando. Vamos para o versículo, ou melhor, pelo capítulo de João, e vamos ver ele repetindo esse mesmo ato que nós estamos vendo. João, capítulo 6, e no versículo, João, capítulo 6, e podemos vir no versículo 47. Amém? Você vai ver aqui Deus reafirmando toda essa passagem. Claro que tinha que entrar mais a fundo lá, sobre o altar, sobre pão e tudo mais, mas vamos já direto para João capítulo 6, versículo 47, página 1392. Amém? Todos. Em verdade vos digo, o quê? Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? Eu quero que você olhe o versículo 35. Cristãos, leiam forte. Jesus replicou: eu sou o pão de vida. Você viu a diferença? Por isso as escrituras precisam ser analisadas. Versículo 35. Jesus replicou o quê? Eu sou o pão de vida. Esse pão de vida era o pão do Antigo Testamento. Mas agora ele não é mais o pão de, ele é o pão da. Esse pão da vida, que ele diz agora no versículo 47, não é? Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E eu gostaria que você olhasse o versículo 48. Vocês podem perceber que esta frase, ela é uma frase curtinha e não tem nada de interferência dentro dela. Esses dias orando, pedindo a Deus no fundo do meu coração: Senhor, eu quero mais revelação, eu quero mais conhecimento sobre as Escrituras. Então eu estava percebendo esses pontos fundamentais quando eu me deparei com o versículo 48. Inclusive vou colocar também no meu segundo livro a importância dos mensageiros de Deus ter esse contato com o pão da. Veja que está só no versículo, hein? Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Porque antes ele disse: eu sou o pão de, e agora eu sou o pão da. E você vai ver por quê. Vai ver por quê. Continuamos. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. E não morreram? Morreram. Porque era o pão de. Mas agora é o pão da. Então, como ele é o pão da vida, ele tem toda a certeza, toda a garantia e afirma isto. O que mais me chama a atenção, que o Senhor afirma isto: vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. 50. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todos aqueles que dele comer. Meu povo, e este pão está aonde? Na Eucaristia, na partícula. Este pão é aquele pão que ficou perfeito no Antigo Testamento, mas é o pão que veio se tornar nova aliança. E a grande alegria, porque no Antigo Testamento ninguém tinha acesso a este altar. Ninguém podia chegar no altar, a não ser este sacerdote, como eu já expliquei. Mas este Deus, ele veio se oferecer a nós. Ele veio entrar na vida da humanidade. E de que forma que ele tinha que entrar e como ele haveria de entrar? Ele tinha que entrar como pão, porque ele diz que é pão. Mas antes de ele se tornar esse pão, ele fez
ficou. Oxalá que sentássemos à beira da carne. Peguem primeiro, aliás, João capítulo 1, versos 14. João 1, versos 14. E você vai ver isto sendo conferido. Amém? Leiamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu agora te convido aí para João capítulo 10. Dá uma paradinha aí. João no capítulo 10. E vamos perceber esta entrada extraordinária do Senhor Jesus. João capítulo 10, versículo 1. Em verdade eu vos digo, o quê? Que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, o que ele é? Ladrão e salteador. Por esse motivo que vocês viram lá no livro do Êxodo, o Senhor pedindo a Moisés que reunisse toda a Assembleia, porque ele iria mostrar que ele era o Deus que tinha libertado do Egito. Então, João faz uma coligação no texto e diz que quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, é um salteador, é um ladrão. Esta é uma razão, e eu estou continuando o tema que comecei de manhã, que muita gente diz que não precisa de igreja, que a pessoa se conversa com Deus atrás de toco, atrás. Não, essa mentalidade é mais do que errada. Aí você está vendo como está claro que não entra pela porta no aprisco, que é prisco, é casa, é morada, é igreja das ovelhas. Quem não entra por essa porta é salteador e é ladrão. E estes, o que acontece? Versículo 2: mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz à pastagem. Deus queria entrar na terra. Diga isto. Mas para isso tinha que passar por uma porta. Ezequiel, no capítulo, e você vê como que Deus foi extraordinário. Tomamos o livro de Ezequiel. Eu deixo já pegar isso, faça um favor, Cátia, para mim, põe separado. Ezequiel, se eu não estou enganado, 44. Ezequiel 44. Amém? Página 1180. 1180. Se não achou o nosso, senão nós perdemos muito tempo e já está dando a hora do café. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronte ao oriente, o qual se achava fechado. Vamos repetir? Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica de fronte ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me: o que? Leiam forte? Este pórtico ficará fechado, ninguém abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Ele permanecerá fechado. O príncipe, entretanto, enquanto tal, poderá aí se assentar para tomar refeição diante do Senhor. Ele entrará e o que? Pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Quem é este pórtico? Aqui nós vemos a figura exata da Virgem Maria. Que nós cristãos, possa que não seja bíblico, mas nem todos os acontecimentos foram escritos na Bíblia. E eu lhes afirmo que este pórtico, que este acesso foi a Virgem Maria, a Mãe de Deus. E nós cremos que a Virgem Maria concebeu pela obra do Espírito Santo, deu à luz a um filho por obra do Espírito Santo, e ninguém mais as tocou, porque este lugar é um lugar santo, foi um altar ambulante na face da terra. A Virgem Maria foi este
santuário, foi este sacrário vivo. Irmãos, quem não queira acreditar assim, o meu autorrespeito, mas eu creio que Deus, ao se fazer carne, Ele teve que vir para uma porta, e a porta que deu entrada do Verbo para se tornar carne, aqui nessa terra, foi a Virgem Maria, e ela, aceitando essa proposta, entrou e habitou e gerou, por isto que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, porque a pessoa da Virgem Maria era uma mulher, e uma mulher composta de carne, uma mulher composta de sangue, e esta mulher não pode ser desmerecida, porque ela ofereceu a sua carne, e foi da carne da Virgem Maria, foi do sangue da Virgem Maria. Ninguém pode dizer ao contrário, porque peca. Foi a carne da Virgem Maria que gerou a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela só fez isto porque também Maria descendia de Davi. E nós sabemos que esta promessa estava lá naquela aliança, quando já estudamos. Então está se repercutindo agora na pessoa da Virgem Maria. E quando a Bíblia está lhes dizendo, no versículo 2, mas quem entra pela porta é quem? O pastor das ovelhas. E quem é esta porta que vem trazer o pastor das ovelhas na terra? Voltamos para João capítulo 10, versos 2. Fique sempre atento com a palavra. Quem é este? Quem é esta porta? Se não fosse a Virgem Maria, a mãe de Jesus, ela que estava ali, e ela que trazia o seu voto de castidade. Maria era uma moça que fez voto de castidade, a palavra diz isto, e ela própria diz, como isso se acontecerá, Senhor, que eu nunca conheci homem? Mas não depende de homem, Virgem Maria, não depende de homem, porque o que você vai acontecer é o quê? Obras do Espírito Santo. E quando em Ezequiel nós vemos o acesso a este lugar santo, esta santidade, aonde veio habitar o sacrário vivo primordial da terra, a pessoa se tornando carne no nosso meio, foi a própria Virgem Maria. Ela aceitou, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então a Virgem Maria deixou ele entrar nela. Ela é a porta, uma porta que manteve em silêncio todo o seu tempo, mas na plenitude dos tempos, ela trouxe a vida para nós, e o Verbo acabou se tornando carne. E quando ele está dizendo, em João no capítulo 6, quando ele está falando isso no capítulo 6, ele afirma isso. No versículo 50, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo que dele comer. 51, eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne. Irmãos, a minha carne para a salvação do mundo. Você está vendo como que a coisa muda? Ao mesmo tempo, de pão se torna carne. Gente, não foi brincadeira a decisão de Jesus. Não foi brincadeira o desafio que Jesus fez. Ele desafiou o mundo, dizendo que ele tinha vida nele mesmo. João capítulo 10 diz isso, não vamos voltar, se atrasa, mas ele dizia que ele tinha vida, e a vida que ele tinha era dele. Quem de nós podemos dizer que a vida é minha? Não, irmãos, ninguém de nós tem esse direito, porque essa vida não é nossa. Se a vida for minha, eu não morro. E quem de nós pode fugir da morte? Quem de nós poderia vencer essa morte? Mas Jesus pôde como vencer e como
como você viu, amigos, este pão é a minha carne, é a minha carne. E ele disse assim claro para os seus discípulos e para todos aqueles seguidores. Versículo 20, 51. Vamos repetir porque isso é muito forte. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Irmãos, no versículo 52, a estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? O povo não entendia os pensamentos de Deus. Se eles queriam a carne, Jesus deu a carne. Só que aquela carne era carne para alimento do corpo. Agora o Senhor não está preocupado muito com o corpo. Ele não quer lá muito saber do corpo. Você vai perceber no versículo 63. O Espírito é que vivifica. Leamos. O Espírito que vivifica. A carne de nada serve. Ele não está preocupado com o corpo. O tempo de alimentar o corpo já foi. E já foi com o maná, com as codornas. Agora não se trata mais de alimento para a carne. Se trata do próprio Espírito. Se trata da própria alma. Se trata do próprio interior. Por isso, foi tão duro que assustou a humanidade. Mas, gente, vamos imaginar o sofrimento desse povo e o descrédito. Aonde na história da humanidade se ouviu falar que alguém comia alguém? E esse homem se diz Deus que se veio do céu, está nos dizendo que vai dar a carne dele para comer, vai dar o sangue para beber, isso é antiético, é anti-higiênico. Isso não dá, isso é duro demais. E você vai ver os discípulos fazendo isso. O que eles fazem? No versículo 52, a essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar de comer a sua carne? Então Jesus faz o quê? Lhes disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Por quê? Porque a única condição da vida é Jesus. E Jesus quis ficar conosco eternamente. Jesus quis transformar a carne dele na minha carne, porque foi esta a promessa que ele fez com Abraão. Ele não podia dar parcela dos céus para Abraão. Ele não podia dar porcentagem de graça para Abraão. Não, ele deu tudo. Porque a aliança é isto, é metade por metade. Quando ele mandou matar aqueles animais, quando uma de frente a outra, uma metade é minha, uma metade é sua. Então agora tudo que é meu, Abraão será teu. Tudo que é seu, Abraão, será meu. Eu e você seremos um, de uma forma que eu passo a ser o teu Deus e você passa a ser o meu povo. Esta história se continuou até na história da nova aliança. Quando o Senhor faz os preparativos, Ele próprio mencionou esse desejo. Por que Jesus Cristo teve o desejo desse ato? Porque esse desejo já era do Pai, aonde o Pai tinha prometido essa bênção, essa riqueza, e Ele poderia voltar para os pais dele, que Ele, o Senhor, confirmaria e sustentaria aquele contrato pela sua quarta geração, e nessa quarta geração vai dar em Cristo nosso Senhor. Então, como era desejo do Pai, é desejo do Filho, e como o Filho veio para fazer a vontade do Pai, chegando ao cumprimento da promessa, ele faz a mesma mesa que até então os israelitas tinham como costume de preparação da Páscoa. E só que nesse jantar, nessa Páscoa, foi tudo diferente. Foi uma
lá, vocês sabem que os preparativos para as festas pascais começavam-se na sexta-feira, porque o sábado era o sábado do Senhor. E no sábado ninguém podia se fazer nada, nem mesmo pegar uma vassoura daqui e por ali, porque o sábado era o dia do Senhor. Então todos os preparativos das festas pascais se começavam na sexta-feira. Então o Senhor vai e antecipa. Na quinta-feira, Ele deseja cear. Mas não podia se pensar num grande banquete, porque os preparativos começavam em sexta. E o Senhor quer cear com Ele a quinta. Na quinta-feira à noite, Ele fazendo os preparativos dessa ceia, dessa Páscoa, ou este comentário, os judeus tinham, da forma com que Ele pediu, fizeram. Então, uma parte do altar foi ocupado com tudo que era antigo: cabrito, carneiro, assados, vinho e assim por diante. Uma outra parte da mesa era colocado somente o pão e o vinho. Então, ali referia a antiga aliança e a nova aliança. E foi isso que o Senhor quis. Desejou com aquele povo celebrar a aliança da salvação. Por isso, Jesus senta no meio da mesa e toma o pão e parte o pão e distribui o pão, dizendo, conferindo aquilo que ele já até então tinha dito antes: tomai e comei. Quer dizer, pega e come, porque isto é, irmãos, isto não representa, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. É o meu corpo que é dado por vós. Se é para Jesus, dá mais glória. Este é o meu corpo. Aleluia. Que é dado por vós. Oh, gente, como esses discípulos iriam entender? Parece que Jesus é tudo o contrário. Primeiro ele fala que dava a sua carne, fala que dava seu sangue para a bebida e o cálice. Agora ele está pegando o pão. Mas ele disse que ele daria a carne. Agora, quando Jesus está pegando o pão e dando o pão e dizendo é minha carne, os discípulos podiam ignorar e dizer, mas como? Como que é carne desse homem se eu estou comendo um pão ácido? Um pão tradicional, um pão que os israelitas comem? Amados, não é por menos que depois da consagração a gente escuta o celebrante dizer, eis o mistério da fé. Irmãos, é um mistério, mas é um mistério gostoso. O mistério da fé que está em nós. Como ele pode dar de comer essa carne? No versículo 54 ou 55. Pois minha carne é o quê? Verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Glória ao Senhor. Nós que adoramos o Pai, porque nós queremos permanecer na sua vida. Amados, você pode perceber no versículo 59, voltando ao 58, está um pouco escuro aqui, eu não sei se não estou enxergando direito. 58, vamos voltar isto. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Versículo 60. Você vai ver
uma contradição. Você vai ver como que foi tão pesado, como que foi tão forte. Gente, eu posso testemunhá-los sem medo de errar. Eu